Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Nós estamos falando dos crimes contra a administração pública praticados por particular e hoje nós vamos enfrentar 3 crimes destes crimes que são os crimes do artigo 335, 336 e 337, respectivamente, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, inutilização de edital ou de sinal e subtração ou inutilização de livro ou documento. Muito bem, pessoal, nós colocamos esses 3 crimes, juntos, porque são crimes, assim, raros, difíceis de ocorrer na prática, mas que podem ocorrer. São proteções à administração pública, proteções à concorrência, proteções a editais, também relativos, muitas vezes, à concorrência, a leilões e proteção de livros, documentos, Então, embora raros, são importantes e precisamos conhecê-los. Bem, vamos para a redação dos artigos. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena, reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Bem, pessoal, então vamos por partes, Primeiro, falando da fraude à concorrência, nós veremos mais à frente, está se avizinhando, logo nós vamos falar do capítulo 2b, a partir do artigo 337-e, fala dos crimes de licitações e contratos administrativos. Então, as licitações foi uma preocupação, inclusive recente, do legislador. Mas, de uma maneira geral, praticados aí por qualquer pessoa, já vimos crimes funcionais, vimos que tem crimes funcionais relativos aí à concorrência também. Mas aqui está falando do particular. Qualquer pessoa pode, de repente, impedir a concorrência, perturbar, fraudar a concorrência, E isso, então, de uma maneira genérica, é considerado crime, desde que o agente use de violência, grave ameaça, fraude ou corrupção, oferecimento de vantagem, A pena é de até 2 anos, portanto, GCRIM.
E também incorre na mesma pena, né, no mesmo crime, uma figura equiparada, aquele que desiste de concorrer, olha só, desiste de concorrer ou licitar em razão de ter recebido uma vantagem, aquele que foi corrompido. Então não é só aquele que tem interesse em ganhar a concorrência, aquele que é afastado da concorrência porque ganhou dinheiro, também responde por esse crime. Outro crime é a inutilização de edital ou sinal, né? Então vejam só, é difícil de imaginar, mas enfim, há os editais, né? Que de repente a pessoa vai lá e rasga o edital, que está no átrio do fórum, por exemplo, né? Inutiliza, conspurcar significa sujar, né? Então, de repente, o sujeito viola esse edital ou um sinal, que muitas vezes é até utilizado para fechar um documento. A lei fala cerrar um documento, né? Cerrar no sentido de fechar ou identificar determinado documento, entra nesse crime aqui, que é um crime menor, pena até 1 ano, né? Ou multa, é crime. E por fim, o crime mais grave desses crimes aqui, porque tem pena de até 5 anos, né, é a subtração de livro ou documento, inutilização de livro ou documento. Este já é um crime que já vi ocorrer, hein? Trabalhei no fórum, fui concursado. Então tem gente que sumia com processo físico, hein? Tem advogados aí que foram acusados de ter sumido com processo, ou até há pessoas que viram, eu não vi, mas há pessoas que viram dentro do fórum advogado pegar uma prova de um processo, engolir e mastigar um documento. Veja se pode. Isso é uma inutilização parcial de um processo, mesmo que não seja total. Então, essa subtração, essa inutilização, pode ser total ou parcial, de livro, né? Ou processo, olha só, do que eu estou falando do fórum, ou qualquer documento que esteja com um funcionário ou com um particular em razão de um serviço público. Este crime é bastante grave. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!